O primeiro tema que vamos abordar neste curso são as senhas. Isso porque a maioria dos sistemas atuais ainda utiliza as senhas como o método mais comum de autenticação. Isso significa que elas continuam sendo um dos elementos mais críticos que precisamos aprender a proteger. Pense na sua senha como se fosse o super-herói guardião do seu mundo digital. Ela é a primeira, e às vezes a única, barreira que impede que os cibercriminosos entrem nas suas contas e acessem suas informações pessoais ou empresariais. Por isso, é fundamental que você saiba que uma senha frágil é como deixar a porta da sua casa ou do seu escritório aberta. Se a senha for fraca, ela pode ser adivinhada ou descoberta com facilidade, deixando suas contas totalmente vulneráveis. Veja bem, estes são alguns exemplos de senhas que devemos evitar. E acredite se quiser, são as mais utilizadas por pessoas em diferentes países. Como você pode notar, são senhas realmente simples que seriam muito fáceis de adivinhar. Aqui fica muito claro que muitos usuários ainda não têm a consciência de aplicar segurança em suas senhas. Agora, outras pessoas podem pensar que estas senhas modificadas são seguras só porque têm caracteres especiais ou uma letra maiúscula. Mas a verdade é que, para um atacante, elas continuam sendo muito fáceis de descobrir. Deixe-me dar uma ideia de quão rápido essas senhas podem ser decifradas. Por exemplo, usar uma sequência de números poderia ser descoberto em menos de um piscar de olhos. Da mesma forma, senhas com apenas uma letra maiúscula e um caractere especial podem ser expostas em um tempo curtíssimo. Convido você a dar uma olhada nestes exemplos e refletir sobre isso. Isso nos demonstra que as senhas devem ter um comprimento relativamente longo e possuir uma combinação de diferentes tipos de caracteres, como minúsculas, maiúsculas, números e símbolos especiais. Então, você deve estar se perguntando: como os atacantes conseguem adivinhar as senhas tão rapidamente? Qual é a técnica deles? É preciso entender claramente que os atacantes não ficam tentando as senhas digitando no teclado uma por uma. Eles usam programas e ferramentas que automatizam todo o processo. Vamos abrir as cortinas e ver os métodos mais comuns que eles utilizam. Um deles é o ataque de força bruta. Nesse ataque, o programa vai testando todas as combinações possíveis de letras, números e símbolos, até encontrar a correta. Por exemplo, se o objetivo for descobrir uma senha de 8 caracteres, o sistema testaria tudo começando por 0, depois o 1, depois o 2 e assim sucessivamente até encontrar a combinação certa. Outro método é o ataque de dicionário. Aqui são usadas listas enormes de senhas pré-geradas, que podem ser palavras comuns, senhas que já foram vazadas anteriormente e assim por diante. Eles as combinam e fazem trocas simples, como substituir a letra A pelo símbolo arroba ou a letra E pelo número 3. E por incrível que pareça, existem na internet muitos desses dicionários de senhas disponíveis para baixar gratuitamente, com milhões de opções comuns. E existe também o ataque híbrido, que é uma mistura inteligente dos dois métodos anteriores para aumentar as chances de sucesso. Há ainda outro método um pouco mais silencioso, chamado Keylogger. Este é um tipo de software malicioso ou um dispositivo eletrônico que, se instalado no seu computador ou celular, grava tudo o que você digita no teclado. É uma forma muito discreta que os hackers usam para roubar credenciais e outros dados sensíveis. A informação é guardada em um arquivo que pode ser enviado ao atacante de maneira automática, por exemplo, através do e-mail. Os keyloggers podem ser do tipo software ou hardware. E embora pareçam difíceis de conseguir, não é bem assim. Existem keyloggers de software que são comerciais e vendidos em lojas comuns. E os de hardware podem ser comprados em lojas virtuais, incluindo a Amazon de muitos países. Os keyloggers de hardware só precisam ser conectados entre o computador e o teclado da vítima. O dispositivo guardará todas as teclas pressionadas e poderá até enviá-las por e-mail se estiver conectado à rede Wi-Fi da casa ou da empresa.
Como você pode ver, se não tivermos os cuidados necessários, roubar senhas pode ser algo muito simples, mesmo sem muito conhecimento técnico. Finalmente, temos o phishing, que é uma técnica usada para enganar as pessoas e obter informações confidenciais, como senhas e dados bancários. Os ataques de phishing costumam acontecer através de e-mails ou mensagens que fingem ser de entidades legítimas, como bancos ou redes sociais, para atrair as vítimas a sites falsos. Mas não se preocupe, falaremos profundamente sobre o phishing em um próximo vídeo, para que você se torne um especialista e não caia nessa armadilha. Aqui vão alguns dados e conselhos importantes. Estudos demonstram que uma senha de apenas 5 caracteres pode ser descoberta quase instantaneamente. Uma de 8 caracteres, dependendo da sua complexidade, pode levar apenas algumas horas. Agora, se usamos senhas comuns e curtas, como laranja 1234 ou massa 123, estamos facilitando incrivelmente a vida dos atacantes. Portanto, aqui vai a minha primeira recomendação. Se agora mesmo você tem senhas de 8 caracteres ou menos, eu o convido a trocá-las o quanto antes por senhas mais longas. É uma pequena mudança que faz uma diferença enorme. A lógica é simples. Quanto mais longa e complexa a senha, mais difícil é decifrá-la. Embora muitos sites peçam apenas um mínimo de 8 ou 9 caracteres, usar uma senha de 12 caracteres ou mais dará a você um nível de segurança muito superior. E, se ela for bem aleatória, melhor ainda. Acredite em mim, essa é a regra de ouro para proteger suas contas. Agora, usar senhas super complexas e aleatórias de 12 ou mais caracteres é ótimo para a segurança, mas sejamos sinceros, quem consegue lembrar de algo assim? Especialmente se você tiver uma senha diferente para cada conta. É quase impossível e nada prático, a menos, claro, que você use um gerenciador de senhas. Essa é uma ferramenta fantástica da qual falaremos muito em breve. Enquanto isso, vou te ensinar uma técnica brilhante e muito mais simples para criar senhas longas, seguras e fáceis de lembrar. O uso de uma passphrase, ou frase-senha. Consiste em uma combinação de palavras usada como senha. Para que essa frase seja segura, você deve unir 4 ou mais palavras selecionadas aleatoriamente. Você também pode usar espaços, hífens ou qualquer outro símbolo entre as palavras para torná-la ainda mais forte. E embora pareça óbvio, não utilize combinações fáceis de adivinhar, como "eu amo muito você" ou "muito obrigado, amigos". Além disso, é importante destacar que você não deve reutilizar a mesma frase-senha em contas diferentes. Assim, mesmo que uma conta seja invadida, as outras permanecerão seguras. Para terminar, lembre-se de algo fundamental. A sua senha é sua e de mais ninguém. Nunca a compartilhe. Se alguém pedir a sua senha, mesmo que pareça alguém de confiança, isso é um sinal de alerta imediato. E, por favor, acostume-se a usar senhas diferentes para suas contas importantes. Uma para o trabalho, outra para o banco, outra para suas redes sociais. Assim, se algum dia uma delas for comprometida, o resto do seu mundo digital continuará protegido.